ele pode ter um efeito amenizado, redução do efeito colateral das medicações. Então o exercício teria um papel fundamental para atenuar o efeito colateral da medicação, já que eles vão estar utilizando a medicação por um uso prolongado e muitas vezes contínuo. Vocês já baixaram aí meu livro? Meu novo livro? Olha aí, meu novo livro tá aí, ó. E eu falo de artrite reumatoide nesse livro. O livro é gratuito, tá gratuito para vocês ainda, tá ok? E eu trago todo o ciclo desse processo todo no meu livro novo. E falo também dos medicamentos e efeitos colaterais da medicação, uma tabela que eu fiz exclusiva. Se você não baixou o livro, vai lá no YouTube mesmo, tem o link. Se você quiser mandar um direct, eu mando para você. E fala de todo esse processo. Então vamos falar um pouquinho dessa imagem aqui rapidamente aqui do ciclo do processo inflamatório para a gente entrar no caso específico. O que a gente tem importante aqui dessa imagem que está por aqui? O que a gente já sabe bem claro? A gente já sabe bem claro que o paciente com doenças reumáticas ou qualquer outra doença, ele vai ter uma inflamação. Tá? Tá bem claro aqui, ó. Essa inflamação. Ele vai ter essa inflamação. E aí, no caso, o que a gente tem? A gente tem claramente uma redução de força, de capacidade cardio, e aí vai. Só que nós já sabemos bem claramente que um dos pontos importantes é a medicação. Não tem como o paciente com artrite reumatoide ou outra doença reumática ficar sem medicação. Professor Darlan, tudo bom, meu amigo? Chegando bem? E aí o que acontece? O principal é o uso de corticoides, tá? E imunossupressores. Imunossupressores, e muito se utiliza também os biológicos. Esses medicamentos são importantes para reduzir dor, melhorar o processo inflamatório, só que, no entanto, causam efeitos colaterais. Principalmente esse remédio que eu passei para vocês, dessa paciente toma metotrexato, que é um medicamento muito utilizado para paciente com artrite reumatoide, que vai gerar astenia, fadiga, redução de força e fadiga também. Então é muito acometido por isso. Então esses medicamentos, principalmente aqui o corticoide, ele vai gerar, por exemplo, osteoporose. Ele pode gerar diabetes, pode gerar hipertensão com o uso crônico dessa medicação. Então o que a gente sabe? A inflamação vai reduzir força e capacidade cardio e esses medicamentos aqui vão influenciar diretamente. E aí o que a gente sabe? E aqui vou até mudar de cor. Esses medicamentos também fazem com que o paciente tenha uma queda da imunidade. Queda da imunidade, redução da massa muscular, da força. Então o que a gente sabe hoje? E aí vai a grande sacada para vocês e para a gente entender na nossa educação física. Que, principalmente quando a gente faz o mais poderoso exercício que existe, que é o exercício, tá? Esse processo aqui, ó, e esse processo aqui, ele é freado. Ele pode ter um efeito amenizado, redução do efeito colateral das medicações. Então o exercício teria um papel fundamental para atenuar o efeito colateral da medicação, já que eles vão estar utilizando a medicação por uso prolongado e muitas vezes contínuo, e vai fazer com que o indivíduo fique menos doente, reduza menos sua força muscular e sua massa muscular. Ou seja, é um remédio que não tem efeito colateral. Qual é? O exercício. Por isso, tão recomendado. E aí vai a grande sacada. Na década de 80, já o grupo da Finlândia, do Raikkonen, já prescrevia treinamento de força para pacientes com artrite reumatoide, onde eu coloco nesse meu livro. Por quê? Quem sugere aí, por que eles passavam treinamento de força para pacientes com artrite reumatoide? Qual era o principal efeito colateral dos pacientes com artrite reumatoide com a medicação em uso naquela época que não tinha o imunossupressor e biológico? O corticoide era o único medicamento utilizado naquela época. E o que causava nos pacientes? Causava redução de força muscular, de massa muscular e osteoporose precoce.
A gente já tinha um caso de uma paciente com 19 anos com osteoporose, com artrite reumatoide juvenil. Então percebam isso. Analgésicos, o uso de corticoide, Bia. Exatamente. Então a falta de força reduz drasticamente e aí que a gente tem o caso. Com exercício, a gente tem um chamado efeito trava. Anota aí. Efeito trava. Onde eu abordo muito bem isso no meu livro, porque o exercício ele trava o processo inflamatório e aí reduz o efeito colateral da medicação. Ele tem duplo benefício. Grande abraço, a gente se vê logo logo em mais uma aula para vocês aqui.